Irmãos, que Deus se faça presente em cada lar nesse momento. Hoje é quarta-feira, dia de nosso estudo da Bíblia com o nosso pastor Cláudio Nunes Pereira. E nesse momento vou orar para dar início ao nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, cada um em seu lar, em prol da sua palavra, Senhor Deus, e para aprendermos mais e mais que o Senhor tem para passar para nós nesse dia. Agora, Senhor Deus, nosso Pai, entrega em suas mãos os enfermos da nossa igreja, Senhor Deus, esteja com cada um deles no seu lar, coloque sua mão santa e benigna sobre cada um, dando a cura se for da sua vontade, ou amenizando as dores que estejam sentindo, Senhor Deus, porque nós somos filhos teus e precisamos muito de Ti. A Ti confiamos e a Ti entregamos nossas vidas, Senhor Deus. Nesse momento também de crise, de pandemia mundial, que o Senhor esteja vendo os melhores soluções para nossas vidas, Senhor Deus, nosso Pai. Achando a cura, que o cientista consiga achar a cura para esse mal que vem nos atingindo. Senhor Deus, nosso Pai, fica com o restante do culto dessa noite e que tudo seja para a honra e bênção do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. No momento, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio 4, versículo 10, que diz assim: O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e ensinarão aos seus filhos. É o que o pastor Cláudio está fazendo hoje, nos ensinando a palavra de Deus, para que possamos cada dia mais aprender sobre ele. Nesse momento, ouviremos um momento missionário com a irmã Fátima. Boa noite, amada igreja. Estamos vivendo um momento muito especial. Mas, irmãos, precisamos avançar no nosso propósito. Deus tem capacitado os seus servos para esse momento. Por isso, nossa campanha de missões mundiais precisa continuar até cumprir o prazo determinado de encerramento, que será no dia 26 de abril de 2020. No período da nossa campanha, temos várias formas de arrecadar ofertas, para que o alvo da nossa igreja, o que votamos em sessão, possa ser alcançado. Por isso lançamos o desafio missionário, onde estaríamos transformando o item da nossa feira missionária em ofertas. Nós teremos mais um desafio, irmãos, onde estarei falando em outra oportunidade. Os responsáveis para o recebimento das nossas ofertas de missões mundiais é a irmã Rosemary e o nosso irmão diácono Edson. Precisamos orar, irmãos, para que a nossa igreja consiga vencer esse grande desafio e concluir a nossa campanha de missões mundiais. Nosso missionário conta conosco, conta com você. Precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Irmão, nesse momento, ouviremos um solo com o irmão Pablo, e logo após o solo, o pastor estará com a palavra. Olá, igreja, tudo bom? Espero que os irmãos estejam bem, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Vou cantar aqui um louvor bem conhecido aí da igreja, de missões. Espero que todos possam gostar. Deus possa estar abençoando cada um nesse momento difícil que nosso país está passando, o mundo está passando, nossos missionários estão passando. Deus possa estar abençoando cada um e que essa palavra, essa mensagem possa falar ao coração de cada um de nós. Amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar.
Mesmo em meias lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu lembro o grande sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Sei que Deus não abre a mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre a mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amém. Que nosso Deus possa estar abençoando cada um de nós até o dia que Ele volte. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão nesse instante conosco, acompanhando o culto de estudo bíblico desta noite. É uma alegria estar com os irmãos, mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a você, nesse momento, a tomar a sua Bíblia e abrir no Evangelho conforme Mateus escreveu, no capítulo 4. E nós vamos ler apenas 2 versos, que é os versos que nós separamos para compartilhar com você nesta noite, nesse estudo bíblico, que fala com respeito à vida do apóstolo Pedro, a chamada de Pedro para ser discípulo de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é o texto que nós separamos para falar com respeito à chamada de Simão Pedro, esse pescador em que foi chamado por Jesus para segui-lo o seu ministério.
a vida de Simão Pedro, discípulo de Jesus. Há mais de 12.000 anos atrás, nós encontramos, né, Jesus e seus discípulos, né, vivendo em momentos um tanto de turbulência nesta semana que nós ouvimos chamar Semana Santa. É nesta semana que nós vamos estudar a vida desse apóstolo chamado Simão Pedro. Simão que foi convidado por Jesus para segui-lo. Tá? Vamos conhecer um pouco mais a vida desse discípulo de Jesus, Simão Pedro. Ele não era diferente de nós. Ele tinha suas dificuldades. Mas era uma pessoa normal como nós, e também uma pessoa em que tinha qualidades para Jesus. Tinha qualidades para Jesus. E a palavra de Deus nos diz que era o tempo em que João Batista ele pregava no deserto e ele tinha os seus discípulos, né? Tinha os seus discípulos. E eu creio que André era discípulo de João Batista. E outros que a Bíblia não registra, mas pelo menos o André, nós temos certeza que era discípulo de João Batista. E o momento em que Jesus passava por próximo a João, João já havia identificado como sendo o Cordeiro de Deus. E João, então, o que ele faz? Ele diz para os seus discípulos em que o Cordeiro de Deus estava passando e eles então seguiram a Jesus. Entre esses que seguiam a Jesus nesse momento, lá estava André, irmão de Simão. E o que André fez? Segundo a palavra de Deus, André procurou o seu irmão, que era Simão, e disse a Simão: Simão, encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e logo levou Simão Pedro a Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Alguém leva o seu irmão para conhecer Jesus. E quando Simão chega próximo de Jesus, Jesus vê Simão, Jesus então olhou para ele e disse que ele não chamaria mais Simão, mas chamaria Pedro, que quer dizer pedra, que quer dizer também Cefas, que depois nós vamos ver também sendo chamado de Simão Bar-Jonas, porque ele era filho de Jonas. Então nós temos aqui, queridos irmãos, como Simão chegou até Jesus, como que esse discípulo chegou até Jesus. E Jesus viu em Simão uma pedra bruta, né? Ainda não trabalhada, ainda não burilada, mas Jesus viu também que Simão Pedro, trabalhado por Jesus, ele seria uma pedra preciosa para o reino de Deus. E Jesus então começa esse trabalho através do cuidado, através do carinho nesse homem chamado Simão, que Jesus vai chamar de Pedro. Então, o estudo desta noite, querido irmão, querida irmã, é para nos mostrar que não existe pessoas difícil de ser trabalhada por Jesus. Jesus transforma as pessoas, ainda que elas sejam pessoas difícil de ser educada, de ser moldada, mas Jesus transforma no padrão de Deus, no padrão dele próprio, para que essas pessoas possam ser a sua alegria. E foi assim que aconteceu com Simão. Foi assim que aconteceu com Simão. Simão foi transformado, foi
trabalhado, foi educado para servir a Jesus posteriormente no seu ministério. Pois bem, queridos, então Simão era um pescador e foi levado a Jesus através do seu irmão, que era André. E Jesus então chamou a Simão para que Simão pudesse ser o seu discípulo, ser aquele que estaria seguindo os seus passos. Pois bem, Simão, que é o Pedro que Jesus deu nome, ele tinha uma família que morava em Cafarnaum, segundo a palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 29, vai nos revelar, vai nos contar que Simão morava em Cafarnaum. E no momento do ministério de Jesus, Jesus foi à sua casa para ali restaurar a saúde da sua sogra, que estava com muita febre. E Jesus então tomou aquela mulher pelas mãos e restaurou a sogra de Pedro, que morava em Cafarnaum. Pois bem, quero estudar com os irmãos esta noite, a vida desse homem de Deus. Queremos falar das virtudes que Pedro tinha, tá? Poderíamos falar também dos erros, os momentos em que Pedro deixou a desejar, mas não precisamos falar, porque a Bíblia ela não encobre nenhuma dessas situações. A Bíblia deixa bem claro as virtudes do apóstolo, do discípulo de Jesus e também os seus momentos de vacilações. A Bíblia não encobre essas coisas. Pedro foi cuidado por Jesus através do seu amor, através do seu carinho, e Pedro, então, pouco a pouco, foi transformado para a glória de Deus. Pedro, um homem transformado para a glória de Deus. Vejamos, então, algumas declarações de Pedro, que encontramos no Evangelho, que nenhum outro apóstolo fez declarações como esta que Pedro fez a Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 16, quando as pessoas estavam com dificuldade para dizer quem era Jesus, Jesus perguntou aos apóstolos, aos discípulos, que as pessoas estavam dizendo dele. E uns disseram que Jesus era João Batista, outros diziam que era um dos profetas, outros diziam que era Elias. E Jesus então pergunta a eles: e vocês que dizeis que eu sou? E Pedro então, tomando a palavra com muita autoridade, com muita sinceridade, Pedro vai declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai dizer a Pedro, aquelas palavras bonitas, honrosas, em que Pedro recebeu de Jesus. Mas não foi somente esse momento em que Pedro revela, em que tinha um conhecimento profundo com respeito àquele em que ele estava seguindo, aquele em que ele estava aprendendo através do ministério. Pedro vai também, em João capítulo 6, verso 68, quando Jesus prega aquele sermão, aquelas palavras duras, aquelas palavras verdadeiras de Deus. E os discípulos, os seguidores de Jesus, começaram a ir embora, começaram a sair um a um embora. E Jesus então disseram para Jesus: Senhor, as pessoas estão se retirando. Jesus então diz para eles: vocês também não querem retirar-vos? E Pedro então toma a palavra e vai dizer para Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Vejamos aí então esse Pedro, em que muitas vezes é criticado, muitas vezes trazem à memória as suas falhas, as suas vacilações, mas Pedro tinha um valor grandioso. Jesus viu em Pedro alguém em que poderia ser trabalhado para a glória de Deus. Pedro teve muitas experiências maravilhosas junto de Jesus. Pedro foi aquele, entre os outros 12, que também faziam parte do ministério íntimo de Jesus,
Pedro é um privilegiado, Pedro é honrado, Pedro tem experiências maravilhosas com Jesus. Lá em Mateus capítulo 14, verso 29, nós vamos encontrar este apóstolo, esse grande apóstolo de Jesus, este homem em que, em um momento do ministério de Jesus, ele teve a ousadia, ele teve a coragem de andar sobre as águas. É o único apóstolo que andou sobre as águas. Este apóstolo Pedro, esse homem de Deus, este homem em que foi o instrumento de Deus para abençoar tantas vidas, transformado pelo poder de Deus, transformado para levar a mensagem ao mundo. Temos também lá em Lucas capítulo 8, 51, Pedro testemunhou da ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava presente no momento em que Jesus traz a vida àquela menina, aquela filha daquele homem da sinagoga. Apenas os três, mas chegado a Jesus, Tiago e João, Pedro também fez parte deste momento histórico na palavra de Deus, que ficou registrado, e a presença de Pedro foi ali também neste momento. Mas temos também em Mateus capítulo 17, versículo 1, quando Jesus vai ao monte e ali se transfigura perante os apóstolos que estavam com ele, que eram também os três mais próximos de Jesus. Pedro estava lá, e a voz de Pedro faz-se ecoar no momento em que Jesus se transfigura. E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer para Jesus: que bom, fizéssemos aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. O Pedro era aquele que falava muitas vezes sem refletir. Ele falava apenas o que estava na cabeça, não passava pelo coração. Então Pedro às vezes errava porque falava no momento impróprio. Ele não sabia o que estava falando. Então Jesus não o repreendeu, mas apenas diz a palavra de Deus que veio uma nuvem e encobriu dos olhos deles. Não era o momento de fazer tabernáculo, não era momento de fazer cabana, era momento apenas de reverenciar a glória de Deus. Mas não foi apenas esse momento em que Pedro aparece na história. Pedro também aparece lá ali quando Jesus estava lá no Getsemane, nos momentos de tanta angústia. Jesus vai levar com ele os 3, e Pedro estava também entre os 3 que acompanharam Jesus ali no Getsemane, nos seus momentos de agonia, nos seus momentos de grande dor. Mateus capítulo 26, verso 37 registra isto. Eu quero encerrar dizendo em que Pedro também teve o privilégio. Pedro tinha que pagar impostos aos romanos, e Jesus também. E eles disseram para Pedro, em que Jesus não pagava os impostos em que era devido ao judeu pagavam ao Império de Roma. E Jesus tomou conhecimento dessas questões, e Jesus mandou que Pedro fosse pescar. E Pedro foi pescar, e Pedro disse a Pedro: Pedro, o primeiro peixe que você pegar, você tira da boca do peixe uma dracma e paga o imposto que é devido da sua parte e o meu também. E assim Pedro fez. Pedro foi um homem especial, um homem em que Deus separou, que Jesus chamou para ser uma bênção na vida das pessoas e no reino de Deus. Mas temos também em Atos capítulo 2, Pedro foi aquele em que foi autorizado pelo Espírito Santo para dar início às grandes conversões através de Pentecostes. Pedro pregou aquele sermão em que muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Então Pedro se destaca pelo seu trabalho de missões, pelo seu trabalho de anunciação da palavra de Deus. Mas ainda Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando eles iam para a oração,
Pedro e João, mas naquele encontro ali, com aquele coxo de nascença que estava ali tanto tempo sofrendo, foi o apóstolo Pedro em que, quando ele pediu a esmola, Pedro foi quem disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro tomou aquele coxo pela mão e ele foi restaurado para a glória de Deus. Quantas vidas, queridos irmãos, foram transformadas através desse homem de Deus em que foi chamado por Jesus. Foi chamado por Jesus para transformar vidas para a alegria do próprio Senhor Jesus. Este foi, através do Espírito Santo de Deus, através da ação de Deus, que Pedro pôde ser instrumento abençoador no ministério de Jesus. Pedro tornou um esteio poderoso na igreja primitiva. Pedro foi aquele em que alavancou o trabalho de Deus na igreja de Jerusalém, no início do Evangelho. Pedro foi chamado para ser missionário não aos gentios como Paulo, mas ser missionário aos judeus, os seus conterrâneos, os seus compatriotas. E Pedro fez isso no início do seu ministério, através das conversões que encheu e engrandeceu o nome de Deus na igreja de Jerusalém. Então Pedro foi transformado, Pedro foi chamado, Pedro transformado para transformar vidas para Jesus, para que houvesse alegria nos céus através da sua mensagem, da sua pregação. Os 12 primeiros capítulos do livro de Atos ficou reservado para a história desse homem de Deus, Pedro, em que foi chamados por Jesus, transformados por Jesus, curado por Jesus das suas dificuldades, da sua deficiência, para que ele pudesse ser esse grande homem de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, que atuou na vida de Pedro de tal forma, em que Pedro se tornou um grande missionário, em que levou a mensagem de Deus à distância, que foi o instrumento de Deus para salvar vidas, para mudar corações, possa também, através desse mesmo Espírito, desse mesmo poder que atua em Pedro, atuar em nós, atuar na igreja, para que ela possa também fazer esta obra para a transformação do mundo e para a alegria de Jesus. Que Deus nos ajude a cumprir esta missão tão gloriosa que recebemos do Senhor Jesus, chamados para transformar o mundo para a alegria de Jesus. Amém.